Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gustavo, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de psicopatologia e hoje nós vamos falar sobre a função da vontade e das suas alterações. Bom, vamos primeiramente definir a vontade, que é uma dimensão bastante complexa da vida mental, porque ela envolve esferas muito diversas, desde aspectos instintivos, dos nossos desejos, aspectos conscientes e inconscientes, mas também tonalidades afetivas e até mesmo funções intelectivas, funções de avaliação, julgamento, de análise e de decisão, que atravessam valores, princípios morais, normas socioculturais, que vão influenciar as nossas vontades, as nossas decisões. Portanto, a psicopatologia denomina de atividade conativa a função da vontade articulada com a nossa atividade instintiva ou no tocante aos nossos impulsos, né? A conjugação desses fatores é denominada de atividade conativa pela psicopatologia. Então vamos começar descrevendo o ato volativo, que é composto de 4 etapas. A primeira etapa é chamada de fase de intenção ou propósito, onde estão os nossos elementos mais básicos, as nossas tendências básicas, inclinações, interesses, né? Percebe-se aí uma forte influência de fatores inconscientes, desejos, temores, tanto conscientes quanto inconscientes, né? Então está muito relacionado aos nossos impulsos também. Já na fase de deliberação, nota-se aí uma ponderação mais consciente, uma análise dos fatores positivos e negativos, aspectos favoráveis ou desfavoráveis, decorrente das nossas ações. Então a gente poderia fazer um paralelo aí, talvez, com o princípio de realidade da psicanálise, né, trazendo aí para uma função do ego. A fase de decisão propriamente dita, que é aquele instante que demarca o começo da ação, e a fase de execução, que é a etapa final, que é a atividade psicomotora, ou seja, quando o indivíduo realiza aquilo que foi mentalmente decidido. Ele coloca essa vontade em ação, em execução. Então essas são as 4 etapas do processo volitivo. E aí a gente pode começar a pensar as alterações quantitativas da volição, né? Primeiramente avaliando no aspecto quantitativo, para depois a gente falar dos aspectos qualitativos. Então, essa linha pontilhada é uma tentativa didática de ilustrar o que seria uma vontade normal, entre aspas, uma atividade conativa normal. E aí a gente tem, obviamente, alterações quantitativas de excesso e de diminuição da volição. No campo do excesso, o mais marcante é a hiperbolia, que é esse sentimento de força, de energia, de disposição excessivas, né? E que se manifestam no aumento exagerado da iniciativa, da espontaneidade, do interesse. Pode se apresentar também como uma desinibição excessiva, uma agitação psicomotora constante, que é muito frequente nas síndromes maníacas, particularmente aí pode ser observado na fase maníaca do transtorno bipolar. No campo oposto à hiperbolia, lá no rebaixamento marcante da volição, a gente tem a hipobolia ou a abulia, que é a diminuição ou abolição, ou seja, a ausência completa da atividade volitiva. Ou seja, o indivíduo se mostra apático, sem disposição, sem iniciativa, sem interesses, né? Com atividade psicomotora também muito rebaixada, o que é muito visível em quadros tais como a depressão e a esquizofrenia. E aí no meio desse espectro podem aparecer aí intensificações de impulsos específicos, como o aumento patológico do apetite, que é a hiperfagia muito vista na bulimia, né? Naqueles acessos de comer excessivo, hiperfágico da bulimia. A sede excessiva, que é a potomania, a ingestão exagerada de água, que é chamada de polidipsia, que é muito vista inclusive em quadros de diabetes. O sono excessivo, que é a hipersonia, que pode ser vista inclusive na depressão. E o desejo sexual aumentado, que é chamado de satiríase nos homens e nas mulheres de ninfomania. Por outro lado, o enfraquecimento de alguns impulsos específicos, como a diminuição ou perda do apetite, que é muito comum na anorexia, a diminuição da sede, a perda da libido, assim como a insônia, que podem ser vistos principalmente na depressão.
E agora, tratando um pouco mais sobre as alterações qualitativas, né? Passamos do quantitativo agora para o aspecto qualitativo das alterações. A primeira modalidade de alteração que precisamos analisar são os atos impulsivos, né? Que são atos nos quais essas fases do processo volitivo são atropeladas, né? Quer dizer, da fase de intenção passa-se automaticamente à fase de execução. Então não há fase 2, não há fase 3, mas sim uma passagem direta da fase de intenção à fase de execução, ou seja, há um aumento significativo da intensidade dos impulsos associado a um enfraquecimento dos mecanismos de defesa, dos mecanismos de refreamento, de controle dos impulsos. Então não há deliberação, não há análise, o indivíduo passa ao ato de forma impulsiva. Isso geralmente também tem relação com aspectos de baixa tolerância à frustração, e que vai desencadear em atos impulsivos que podem se manifestar de diversas formas. Impulsividade agressiva, com conflitos físicos, com escarificações, automutilações, com atos que geralmente vão trazer prejuízos ao próprio sujeito, mas principalmente aos outros. E, por outro lado, uma outra qualificação dessas alterações seriam os atos compulsivos. Aí é preciso fazer uma diferenciação clara entre impulsos, né, atos impulsivos e atos compulsivos, porque na compulsão, diferente dos atos impulsivos, embora haja um aumento da necessidade de realizar o ato, né, aumento da intenção ou do propósito, geralmente essa passagem se dá após algum certo grau de deliberação, algum certo grau de luta, de tentativa de resistir contra esse impulso, de resistir contra a execução desse ato, e que podem atingir níveis muito variados de pessoa para pessoa, inclusive se transformando até mesmo em rituais muito específicos, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, ou atos menos sistematizados, como por exemplo nas compulsões a álcool e drogas, ou nas compulsões pelo jogo, nas compulsões por compras e outras modalidades compulsivas que podem ser vistas, por exemplo, em diversos quadros patológicos. Aí me ocorre aqui o exemplo do transtorno da personalidade borderline, que é marcado também por muitos atos compulsivos. Uma característica interessante é que o ato compulsivo, a compulsão, é um comportamento que o sujeito reconhece como sendo negativo para ele, né? Quer dizer, é um comportamento que o sujeito reconhece que traz prejuízos a ele. Traz prazer no ato de realizar, mas geralmente é seguido de algum nível de prejuízo. Então ele traz um prazer temporário, mas por muitas vezes é seguido de culpa, e isso alimenta um ciclo bastante negativo. Então, só ilustrando aqui algumas alterações qualitativas, né? No campo da agressividade auto ou heterodestrutiva, nós temos as automutilações, as escarificações, incluindo a tricotilomania, que é aquele comportamento muito ligado à ansiedade de arrancar os cabelos, né? Como um ato muito impulsivo ou compulsivo que a pessoa faz muitas vezes sem perceber que está fazendo. A frangofilia, que é o comportamento impulsivo de destruir objetos em torno do próprio indivíduo, então está muito ligado realmente à impulsividade. A piromania, que é o impulso de atear fogo a objetos, a coisas, a lugares, que está associado a alguns transtornos da personalidade. O suicídio, que pode ser um ato impulsivo, sim. A ingestão, no campo aí da ingestão de substâncias ou alimentos, a dipsomania, que é a ingestão periódica, mas excessiva de álcool. A bulimia, como um impulso de ingerir grandes quantidades de comida calórica, que é seguido depois de culpa, de autopunição, né, de preocupações excessivas com o engordar, com o peso, e que vão desencadear em comportamentos purgativos, né, uso de laxantes, a autoindução dos vômitos, uso de diuréticos, etc. A potomania, que é a compulsão por beber água ou outros líquidos sem haver sede exagerada. E aí também compulsões e atos impulsivos
no campo do desejo e do comportamento sexual, como as parafilias, o fetichismo, o exibicionismo, o voyeurismo, etc., a ninfomania, satiríase, a compulsão, a masturbação e outros quadros no campo da sexualidade. Alguns outros impulsos e compulsões muito curiosos, né? A aporeomania, que é um impulso ou uma compulsão de andar a esmo, viajar, desaparecer, né? A cleptomania, que é o impulso irresistível de roubar objetos, curiosamente objetos geralmente de pouco valor, então aquele impulso realmente irrefreável de furtar objetos. O jogo patológico, a compulsão por compras, a compulsão por internet e videogames, que cada dia é mais comum de ser observada, principalmente no público jovem, uma certa compulsão ao negativismo, ou um agir por impulso ao negativismo, ou seja, uma oposição imediata, de pronto, às solicitações do meio ambiente. Então, uma característica opositora, mesmo que o sujeito se oponha muitas vezes sem pensar naquilo que ele está respondendo. O oposto do negativismo, que é uma obediência automática às ordens, e um ato impulsivo chamado de ecolalia, que é muito comum nas esquizofrenias graves ou em alguns transtornos psicorgânicos, que é a repetição das últimas palavras pronunciadas pelo interlocutor desse sujeito. Fica aí uma breve provocação, né, para quem já assistiu o filme Na Natureza Selvagem, um filme muito legal, né, o título em inglês é Into the Wild, que conta a história desse rapaz que vai buscar de fato um afastamento da civilização, que vai buscar uma viagem interna e vai cada vez mais se afastar da civilização de forma sistemática, né, até que ele atinge esse desfecho aí nessa cena do ônibus, que é um filme muito interessante. Se alguém puder assistir, fica aí uma provocação. Trataria-se então de um caso de poreomania, né, que seria uma compulsão de andar a esmo, de viajar sozinho, de se afastar das coisas, das pessoas, né? Então acho que fica aí essa dica para vocês assistirem e a gente poder trocar ideias a respeito disso. E aí, 2 manuais interessantes para vocês poderem fazer leituras a respeito disso. Eu recomendo o livro do Paulo Dogalarron, que a gente vem utilizando na disciplina. Aí tem um capítulo sobre a vontade, as suas alterações, e o livro do Elie Cheniot, que é o Manual de Psicopatologia. Também vocês vão encontrar lá um capítulo muito legal, bem resumido, sobre as alterações e as funções de conação. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado um pouco. E quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. Se vocês acharam que a aula ajudou, deixa aí um likezinho aí para ir fortalecendo aqui o canal do Prof. E a gente vai se falando aí nas próximas ocasiões. Um abraço e até mais.